Agora sim. Tem alguém feliz? Sim. Algumas pessoas felizes. Vamos ver se até o fim da mensagem eu consigo mais algumas outras felizes. Cadê o tema? Feliz, infelizmente, estamos chegando no fim da nossa série. O melhor está por vir. Mas esse nome é profético, gente. Vocês não têm noção do que vem em dezembro. O melhor está por vir. E vocês não sabem, essa é a última pregação. E eu ainda não falei tudo que eu tenho para falar, então o melhor está por vir. Com todo respeito aos que me antecederam, foi muito bom. Mas enfim, agora que a Thaís entendeu. Enfim, o tema do meu sermão é parousia. Vamos lá, quem sabe o que significa essa palavra? Só para eu ter um ponto de partida. Parousia. Quem nunca ouviu falar? Gente, já foi o nome de um retiro nosso. Parousia. Tinha cadernetinha e tudo mais. E a gente está falando sobre escatologia, sobre fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. E esse termo parousia, ele no grego significa exatamente chegada, vinda ou presença. Tudo bem? Então, quando nós falamos sobre parousia, nós falamos sobre chegada, sobre vinda ou sobre presença, tá bom? E essa palavrinha grega, ela era usada no mundo antigo, entre os gregos, entre os romanos, toda vez em que um imperador, em que um rei ou alguma autoridade visitava uma cidade. Então se dizia, a parousia do imperador fulano, a parousia do rei cicrano. É como se o presidente viesse aqui em Baipendi e a gente organizasse a cidade, enfeitasse e fizesse um banquete e falasse, nossa, a parousia do nosso presidente. É a vinda, a presença dele no nosso meio. Então vamos honrá-lo por quem ele é. Basicamente, essa é a origem do termo parousia, tudo bem? Na Bíblia, parousia, como é um termo grego, ela só vai aparecer no Novo Testamento. E todas as vezes em que ela vai aparecer, apesar de significar chegada e presença, ela vai fazer menção à segunda vinda de Jesus. E ela está totalmente ligada à bendita esperança que o Cleverson pregou domingo passado. Melhor ainda, ela é literalmente a bendita esperança. Porque qual é a nossa bendita esperança? A vinda gloriosa do Messias, de Jesus, certo? Sim. E enquanto a esperança, essa palavra parousia, ela vai falar sobre 3 coisas específicas. Ela vai falar sobre juízo, restauração e glória. Você pode repetir comigo? Juízo, restauração e glória. Só que, para a gente ter um ponto de partida, eu queria responder algumas coisas com vocês nessa noite. Algumas coisas que são curiosas, mas que talvez você nunca tenha parado para pensar. E a primeira delas é: por que Jesus teve que se manifestar 2 vezes? Alguém já parou para pensar por que Jesus ele teve que vir a primeira e depois voltar a segunda vez? Ou tipo assim, eu sei que isso existe e deixa acontecer. Você já tinha parado para pensar nisso? Sabe, a teologia cristã e tudo que a gente pensa a partir do estudo bíblico vai nos ensinar que a revelação de Deus, ela é progressiva. Eu já falei sobre isso algumas vezes com vocês.
a revelação de Deus é progressiva, tudo bem? Por exemplo, desde o Gênesis, quantas gerações demorou para a galera entender que Jesus era a semente que ia pisar na cabeça da serpente? Olha só, uma profecia lá do Gênesis, que todos os judeus conheciam e ensinavam aos seus filhos, aos seus descendentes. Quantos mil e mil anos demorou para eles entenderem, poxa, Yeshua é a semente. Por quê? Uma revelação que começou a ser derramada desde Gênesis, ela foi aumentando, até que com a manifestação de Jesus, a gente entendesse que aquela profecia era sobre ele. Faz sentido? Então, todas as coisas, por exemplo, todo mundo aqui sabe que o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Só que a gente olha para Gênesis e para a gente é muito claro. Para aquele povo na época de Jesus, tipo assim, mano, como assim imolado? Como assim ele morreu agora, mas ele morreu antes? Então o Senhor, ele vai construindo esse conhecimento a partir das gerações. E quanto mais próximo da sua vinda, mais conhecimento a gente tem acumulado, mais revelação a gente tem derramada. Mais os nossos olhos são abertos para compreender desde Gênesis o que o Senhor tem tentado conversar com a gente. Tudo bem? Abre para mim em Isaías, no capítulo 61. Então, qual é a pergunta que a gente vai tentar responder primeiro? Por que Jesus ele precisou separar a sua vinda em duas? Tudo bem? Você que gosta de anotar, hoje vai ser um dia muito bom para você. Se você tiver que escolher entre abrir a Bíblia e anotar, eu prefiro que você escolha anotar, porque a nossa irmã, como Maria, vai jogar ali para a gente. Isaías 61, vamos ler a partir do verso 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Até aqui, tá bom. Uau! Palavra do nosso querido profeta Isaías. Então, Isaías ele começa profetizando: o Espírito do Senhor está sobre mim. E se você vê o contexto, ele tá dando voz ao Messias. É como se ele estivesse profetizando o que o Messias iria dizer. Tudo bem? E ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos e tananã, tananã, tananã. Beleza. Alguns anos depois, eis que surge um profeta na Galileia, e ele está andando por toda aquela vizinhança, pregando um tal de um evangelho do reino, falando sobre a casa do seu pai, falando sobre arrependimento e perdão de pecados. Então,
Num sábado, ele vai até a sua cidade de criação, Nazaré, e ele entra na sinagoga. E então, eles entregam o rolo, o pergaminho do profeta Isaías para ele ler. Se você está com a sua Bíblia aí, já vai adiantando para mim, Lucas 4. Está acontecendo isso que eu estou contando para vocês. Só que, curiosamente, quando Jesus ele entra no templo, a gente acha que, nossa, que legal, né? Jesus ele foi lá, abriu a Bíblia na parte que ele queria e que falava sobre ele. Só que, sabe de uma coisa curiosa? Quando eles liam os livros da lei, que aqui na verdade não é a Torá, que é a lei de Moisés, mas o livro dos profetas, eles liam o livro de forma corrida no Shabat, ou nos sábados. Então quer dizer que alguém já estava lendo o livro de Isaías no sábado passado, e ele estava lendo Isaías 60. Então, coincidentemente, Jesus ele vai naquele sábado específico e um sacerdote entrega aquele livro de Isaías para ele, aberto em um texto específico, e fala: ó, Jesus, é a partir daqui, tá bom? Abre aí para mim, Lucas 4, a partir do verso 18. Aqui é Jesus lendo o texto de Isaías, tá bom? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Uau! Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Gente, existe uma profecia sobre mim. E eu estou aqui para cumpri-la. Só que se vocês prestarem atenção, Jesus ele não leu o texto todo. Ele interrompeu a leitura em uma determinada altura e ele falou: então, até esse ponto, eu estou aqui para cumpri-la. Ou seja, existe um escrito sobre mim, mas eu estou aqui hoje para cumprir parte desse escrito. Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele interrompe essa leitura? Exatamente quando ele fala que eu vim para pregar sobre o ano aceitável da graça do Senhor. Aqui ele estava abertamente dividindo a sua vinda em duas. Porque ele estava cumprindo um pedaço da profecia e automaticamente falando: essa parte eu vou guardar para mais tarde. Tá bom? Tá fazendo sentido? Então, quando nós olhamos para a primeira vinda de Jesus, a gente vê que ele veio para anunciar a salvação pela graça e para manifestar a natureza espiritual do reino de Deus através do Espírito Santo, que a gente trabalhou aqui durante a conferência. Jesus, ele veio, ele cumpriu a lei no seu corpo, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e ele enviou o seu Espírito. Para quê? Para que todo aquele que fosse cheio do Espírito e através desse enchimento se convertesse ao sangue derramado, ele pudesse entrar pelas portas do reino de Deus. Só que, a princípio, esse reino ele vem de forma espiritual, tudo bem? Por quê? Porque Jesus ele já está reinando sobre a igreja. Ele já é o cabeça sobre nós. E em Efésios, Paulo vai dizer que nós, igreja, nós já estamos assentados com Ele. Só que não na terra. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo bem? Então, fica uma parte da profecia guardada para uma segunda vinda, que é onde Jesus ele vai vir manifestar o reino físico e literal de Deus. Onde ele vai vir tomar o governo da terra
ele vai reunir aqueles que obtiveram o ingresso do reino através da graça, da fé no sacrifício dele, para que nós possamos participar de forma literal desse reino. Tudo bem? Sim. Então, é exatamente por isso que Jesus ele reparte a sua vinda. Eu não vou me aprofundar muito na primeira, porque a partir de domingo que vem a gente vai muito fundo. A gente vai falar sobre o nascimento de Jesus, tudo que envolve esse plano, o Natal e tudo mais. Mas eu precisava falar isso para a gente entender de forma completa o que é a parousia, tudo bem? O que é a segunda vinda de Jesus. Porque se ele vai vir para instituir um reino literal, para governar sobre nós, primeiro seria necessário que ele viesse ensinar o que é esse reino. Ensinar como viver nesse reino, como se portar, como falar, como agir. E, por exemplo, ele faz isso exaustivamente no Sermão do Monte. Como eu faço para entrar e permanecer nesse reino? Leia o Sermão do Monte, tá bom? Uma segunda pergunta que eu queria levantar para a gente trabalhar nessa noite é: mas então, por que os judeus eles se ofenderam com a primeira vinda de Jesus? Porque é até natural a gente falar, poxa, os caras negaram Jesus, ele não teve reconhecimento no meio do seu povo, os seus o humilharam e tudo mais. A gente fala, mano, eles viram os milagres, as maravilhas, Jesus andou na cidade deles, curou as crianças deles, fez tantas coisas que, tipo assim, não é possível que eles não creram. Pior ainda, eles mataram Jesus, acusando ele de ser um falso Messias. Olha que loucura. Só que, desacelera um pouco. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Vamos nos colocar no lugar desses caras. Eles estão sendo treinados pelo Senhor há 1000 anos para preparar o caminho para um Messias que viria e iria governar sobre a terra. E iria livrar eles dos seus opressores, dos seus escravizadores, de todos aqueles que vinham fazendo mal para esse povo que a gente sabe historicamente que é tão sofrido. E então eles abrem no livro do profeta Isaías, que a gente acabou de ler, e vamos lá, vamos se colocar no lugar deles. Abre aí para mim Isaías 63. Vamos ler a partir do verso 2. Vai falar o seguinte: é como se o profeta ele estivesse perguntando para o Messias: Ô Messias, por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Então ele vai responder: sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Então você lê esse texto para um judeu e ele, glória a Deus, Maranata, vem Messias. Vem, Senhor dos Exércitos, vitorioso Deus, vem nos redimir. Mas então você volta 10 capítulos antes no profeta, Isaías 53, a partir do verso 7. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, o Messias, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E aí você mostra esse texto para um judeu, ele fica: mas e aí? Quem é o Messias? É o Senhor dos exércitos vitorioso, que vem marchando por sobre a tempestade? Ou é o cordeiro mudo que vai ao matadouro? E até hoje, os judeus, eles não explicam, eles não abrem, eles não leem esse texto nas sinagogas. Porque para eles é inexplicável como separar essa dualidade do Messias, que é o leão vitorioso, mas que é um cordeiro manso. Sabe, quando a gente cria uma expectativa pela vinda do Messias, é muito importante que a gente se atente aos detalhes. Por quê? Esse texto de Isaías 51 é apenas um exemplo, mas existem outros textos que vão falar sobre a primeira vinda de Jesus, que quando a gente senta hoje, a gente fala: mano, tá muito claro. Ele viria da Virgem, ele ia sofrer muitas dores, ele ia levar o pecado do seu povo. Mas quando a gente tenta imaginar todas essas profecias se cumprindo ao mesmo tempo, a gente vê que é praticamente impossível. Não cabe em apenas um evento a gente colocar esse cordeiro e esse leão. E é por isso que quando eles veem Yeshua, uma semana antes da Páscoa, entrando na cidade santa, sentado num jumentinho, eles se doem com esse Messias, apesar de isso estar descrito em Zacarias 9:9. Foi profetizado, Jesus cumpriu. Eis que o seu Senhor vem, humilde, sentado num jumento. E ao mesmo tempo tem profecia que fala que ele vai vir com o cavalo, cavalgando sobre as tempestades. Mas e aí, cara? É um cavalo ou é um jumento? É um cordeiro ou é um leão? Só que, sabe qual é o problema nisso? Os judeus, eles não se ofenderam com Jesus porque eles não estavam esperando a sua vinda. Eles se ofenderam porque Jesus não veio como eles esperavam. Será que quando Jesus voltar, nós vamos esperar a vinda dele como é? Ou será que nós vamos nos ofender com ele de novo? Porque eles esperavam o leão e veio o cordeiro. E será que com o evangelho que nós temos pregado hoje, nós não estamos esperando um cordeiro de novo? Vamos lá. É isso. Eu não quero me ofender com o Messias. Talvez por isso o Senhor ele tenha ordenado ao povo antes de sair do Egito: vocês vão comer o cordeiro por inteiro. Não é só o que você escolhe. Eu não escolho só o pedaço do caráter de Jesus que eu quero. Por quê? Porque ele vai vir e vai se manifestar por completo. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Amém. Então, para a gente avançar, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os eventos do fim. E agora, você que não faz ECC, mas mesmo assim é curioso por escatologia, a gente vai tentar explanar um pouquinho sobre como as coisas vão acontecer daqui para frente. Tudo bem? E os eventos do tempo do fim, eles podem ser separados em 5 degraus, 5 etapas, tá bom? Vamos comigo, 5 etapas. Primeiro, princípio das dores. Repete comigo, princípio das dores. Princípio das dores. E vai anotando, igreja.
Tribulação. Ai, meu Deus. Me livra do mal. Tribulação. Parousia, que é o nosso tema de hoje. E para a gente chegar lá, a gente precisa passar por esses dois primeiros. Hoje à noite, literalmente, mas a gente vai falar sobre isso. Reino de 1000 anos. E por último, eternidade. Tá bom? Pode começar hoje. Pode começar daqui mais 1000 anos. Mas essas 5 coisas vão acontecer de forma sucessiva. Princípio das dores, tribulação, parousia, reino de 1000 anos, ou milênio, e eternidade. Tá bom? Para a gente começar, vocês vão ver que o princípio das dores, ele vai apresentar em Isaías, em Jeremias, mas de forma mais clara, você vai encontrar isso em Mateus 24 e em Lucas 21, onde o próprio Jesus, ele vai falar que, antes do grande dia do Senhor, antes de eu voltar de forma gloriosa, é necessário que as guerras, a fome, as epidemias, os desastres naturais, todas essas coisas aumentem em intensidade. E aí, quando vocês acharem que é o fim do mundo, nossa, é terremoto, é vulcão, é doença, é guerra, vocês vão achar que é o fim do mundo. Aí Jesus fala, calma, porque esse é o princípio das dores. Tá bom? Gente, tem paciência comigo, porque termina gostoso, tá bom? É como se eu estivesse contando o enredo de um filme para vocês. Mas vocês sabem o final dele. O final dá tudo certo, não dá? Então calma. Então, lá em Mateus 24, em Lucas 21, Jesus está dando o seu sermão escatológico. E ele vai falar, olha, antes da minha vinda, antes do dia do Senhor, é necessário que vocês passem pelo princípio das dores. E ele está equiparando, ele está comparando esse tempo antes da sua vinda como uma mulher que está prestes a dar à luz. Quando a grávida, ela chega no final da gestação. As contrações, elas aumentam, elas ficam mais fortes e elas ficam num tempo mais curto, sim ou não? Elas acontecem com mais frequência e mais força. E é exatamente isso que Jesus está falando. As catástrofes, elas vão acontecer tanto as naturais quanto as humanas, de forma mais forte e de forma mais corriqueira, constante. Só que, por que isso é necessário, Jesus? E aí, ele vai falar lá em Daniel 9, para você que está anotando. Para que a tribulação comece, é necessário que vocês passem por esses males que já parecem ser o fim do mundo, mas ainda não são. Por quê? Porque lá em Daniel 9, o profeta vai dizer que um príncipe que há de vir, ele virá. Um príncipe, lá em Apocalipse vai falar que ele vem num cavalo branco. E ele tem uma flecha nas mãos. Oh, glória! E a igreja fica, arrepiei. Calma, gente, não é Jesus, tá bom? Vai vir um cavaleiro do cavalo branco que não é Jesus ainda. Espera! Mas então vai vir um príncipe. E esse príncipe é o príncipe do povo que destruiu Jerusalém na época de Jesus. Tá bom? Vocês ficarem curiosos, depois vocês estudam lá. Destruição de Jerusalém, ano 33 depois de Cristo. E esse príncipe, ele vai vir e o que ele vai fazer? Ele vai firmar um tratado. Ele vai firmar uma aliança com as nações. Então, a gente está vivendo guerras, a gente está vivendo peste, fome, economia daquele jeito. O real está valendo $1.000. Contrário, né? O dólar está valendo R$1.000. Prateleira não tem nem papel higiênico.
Calma, vai vir um cara que vai resolver tudo isso. Vai vir um príncipe que vai fazer paz entre as nações. Ele vai firmar um acordo entre os povos. E essa assinatura, ela dá o pontapé inicial à grande tribulação. Por que, igreja? Por que isso vai acontecer? Porque, gente, estava tendo guerra, agora tem paz. A gente estava com fome, agora tem o que comer. A gente vai até trocar de carro se der tudo certo. Esse cara vai resolver os problemas do mundo. Quem que vai precisar de um Messias depois disso? Está tudo resolvido, cara. Fala para Jesus esperar aí. Vamos aproveitar um pouquinho. Primeira Tessalonicenses 5. A partir do verso 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 3 e 4. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Sabe, gente, por que é importante a gente ter periodicamente essa conversa que a gente está tendo aqui? Porque, mano, os judeus queriam o Messias violento, né? E ele veio em paz. Pode ser que a gente esteja esperando o Messias de paz. Mas o que vai vir trazer paz não é o Messias verdadeiro, mas é o falso. Quando eles estiverem pregando por aí, existe paz e segurança. De repente. E o que vai acontecer de forma objetiva aqui? Lembra que Daniel 9, lê lá depois, não confia em mim, tá bom? Você vai confiar em mim? Lê lá depois. Daniel 9, o príncipe que há de vir, ele vai firmar um acordo. Paz entre as nações. Mas no próprio texto de Daniel vai dizer, na metade do acordo, ele vai romper essa aliança. Ou seja, lá está falando, ele vai fazer um acordo por 7 dias, que na verdade significam 7 anos. Quando chegar na metade, 3 anos e meio, ele vai romper esse acordo de paz. E aí, Daniel vai falar, depois Jesus ele vai citar em Mateus 24, virá o abominável da desolação. O que é esse termo esquisito, Gabs? Abominável da desolação. Desolação é destruição, é desgraça. E abominável é uma coisa repugnante. Então esse cara, esse príncipe, ele vai fazer uma coisa repugnante, que vai converter essa época de paz e abundância em desgraça. E o que ele vai fazer? Ele vai se assentar no trono de Jerusalém. E ele vai requerer adoração. Só que, Gabs, eu estou prosperando, cara. Minhas crianças estão numa boa escola. Eu tenho um plano particular de saúde. Até montei uma carteira de ações. Tá dando tudo certo. É só prestar contas pro cara lá e tá tudo bem. É só bater continência. Deus está no meu coração, Ele sabe o meu coração. O meu coração é do Senhor, isso aqui é só para Ele não atrapalhar a minha vida. E é aqui que vai virar a chave desse tempo de tribulação. Porque poucos vão perceber que aquele cara é uma fraude. O mundo será iludido. Jesus vai dizer,
o amor de muitos se esfriará. Por quê? 3 anos e meio sem precisar de Deus, cara. Minha vida tá excelente, tá maravilhosa. Então aparece um cara, se assenta no trono de Deus, no templo em Jerusalém, e ele começa a requerer adoração. Tipo, consertei a vida de vocês, né, gente? Agora, pelo menos agradece. E o que vai acontecer com aqueles que não se dobrarem a esse império? E aqui a gente vai ver as duas forças que vão bater de frente nesse período de tribulação. Porque a partir do momento em que a cidade santa ela for ocupada pelo anticristo e ele se sentar no trono de Deus no templo, o Senhor ele vai começar a abrir os seus selos. E ele vai começar a derramar a sua ira contra a maldade, contra o anticristo, contra os seus seguidores. E enquanto isso acontece, vão existir pessoas que não vão se dobrar ao anticristo. E por causa disso, o diabo ele vai começar a derramar a sua ira contra essas pessoas. Contra a igreja do Messias, contra os judeus que não se dobrarem diante desse anticristo. Então, por que esse período ele chama grande tribulação? Imagina a bagunça. Deus correndo atrás de um povo para lá, os maus, o diabo correndo atrás de um povo para cá, a igreja, e a gente no meio disso tudo. A gente criando as nossas crianças no meio disso tudo, tentando pregar o evangelho no meio disso tudo, tentando viver alguma vida que sobrar no meio disso tudo. Então, enquanto toda essa bagunça acontece, nós olhamos para o céu em Apocalipse. Nós vemos aquela cena de João chorando. Ninguém é digno de abrir o livro, de quebrar os seus selos. Então nós vemos o Messias poderoso, rompendo selo por selo. E nós vamos ver que cada um desses 7 selos, ele cai sobre a terra com a ira de Deus sobre a maldade. E depois dos selos, o que acontece, Gabs? Começam as 7 trombetas. O Cleverson falou um pouco sobre isso domingo passado. Se você ler lá de forma corrida o livro de Apocalipse, você vai ver. A partir de Apocalipse 5 começam os selos, depois vem as trombetas. Então, João fala, eu vi um anjo na ponta da terra com uma trombeta. E ele toca a trombeta e acontece alguma coisa. 1/3 das águas viram sangue. E não sei o que, não sei o que. E a terra, ela começa a padecer por causa do pecado. Deus, ele começa a derramar a sua ira sobre a terra. Tá bom? Então, enfim, nós chegamos na 7ª trombeta. Enfim, nós chegamos no objetivo da nossa mensagem. O que vai acontecer ao tocar da 7ª trombeta? A parousia. Tá bom? Então a gente veio construindo até aqui só para ter uma desculpa para falar. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o Filho do Homem aparecerá sobre as nuvens. Abre comigo Apocalipse 11. A partir do verso 15, vai falar o seguinte: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus
prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E chegou a hora também de destruir os que destroem a terra. Uau! Tocou-se a última trombeta. E aqui a gente viu essa cena do ponto de vista do céu, tudo bem? Os 24 anciãos, aqueles que estão diante do trono, eles viram a trombeta ser tocada. Então eles começaram a corresponder ao que ia acontecer. Agora abre comigo em Zacarias, no capítulo 14. Vamos ver agora como isso acontece do ponto de vista de quem está na terra. Zacarias 14. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Como se fosse, ele está falando como se fosse normal para ele, né? Tipo, dia de batalha, Jesus ele faz isso aí mesmo. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque quando chegar a noite, ainda estará claro. Um dia que o Senhor conhece. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, abaixe sua cabeça. Vamos para as nossas casas e falar: Deus, por favor, vem. Eu só quero ver. Uau. Mas então, o que está acontecendo aqui? Vamos voltar para a nossa linha temporal, tá bom? O anticristo, ele se sentou sobre o trono em Jerusalém. Ele começou a pedir adoração. As nações adoram aquele homem. Por quê? Porque ele trouxe paz, ele trouxe provisão, ele trouxe conforto, segurança. Certo? Vocês estão entendendo, gente? Senão eu vou ter que voltar mais um pouquinho para a gente entender. Então o Senhor, ele começa a abrir os seus selos. E aqui de fato começa o que a gente chama de Apocalipse. Tá bom? Porque o anticristo ele começa a perseguir a igreja e todo aquele que se nega a se dobrar diante do seu império. E aqui a gente vê claramente em Zacarias
e os outros profetas também vão falar sobre isso, que o próprio Senhor, para cumprir a palavra dos profetas, para encerrar o seu plano sobre a terra, ele vai enviar exércitos para cercarem Jerusalém. Então, o anticristo está governando, os seus exércitos estão cercando a cidade. Por quê? Zacarias disse que metade do povo vai ser levado cativo, a outra metade vai tentar resistir dentro da cidade, eles estão presos. E o anticristo está tentando terminar de dominar a cidade. Porque se ele domina os judeus, se ele domina Jerusalém, ele domina o mundo. A igreja do Senhor e os judeus que restarem nessa época serão a única oposição clara ao império do diabo na terra. Então aqui ele está colocando todas as suas forças para terminar o seu plano. Ele já tem as nações na sua mão, ele já está sendo adorado. Então ele está tentando exterminar os últimos judeus na terra. Só que então Zacarias vai dizer que os pés do Messias tocarão no Monte das Oliveiras. E para quem tem uma noção da geografia de Jerusalém, o Monte das Oliveiras fica mais ou menos 1 quilômetro do templo. E de cima do monte dá para ver claramente o templo. E aqui a gente tem uma cena digna de O Senhor dos Anéis, de Vingadores Ultimato, ou pega aí o filme épico que você quiser. Coração Valente, não sei. Jesus de pé sobre o monte, olhando para o templo. Os seus santos juntos com ele. Então nós descemos para a última e derradeira batalha. Tem gente moscando ainda. Segura. Segura, Dai. Como que a gente já está com Jesus aqui? O Cleverson explicou isso na semana passada, vocês pegaram? Ao tocar da última trombeta, nós, os que estamos vivos, não iremos subir antes daqueles que dormem. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós seremos glorificados. O Lê fazendo Cristiano Ronaldo lá na céu. Você lembra, amigo? A gente fazendo igual Cristiano Ronaldo. Glorificados. Não tem mais dor, não tem mais ferimentos. Um corpo novo, uma mente nova. Tudo santo. Então, alguém lembra o que o Cleverson falou? Ele falou assim, então, a igreja arrebatada está com Jesus e eles vão embora para o céu, colocar uma roupinha de batismo e ficar cantando Santo, Santo. Foi isso que ele falou, não foi? Não, não foi isso não. Então, nós estaremos com o Senhor. Por onde quer que o Messias for, nós estaremos com ele. Jesus, depois de arrebatar a igreja, ele vai voltar para o céu para tirar férias? Ou ele vai descer para conquistar a terra? Então nós descemos com ele. O Messias com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, junto com todos os seus santos. A gente acabou de ler aqui. Beleza? Então o que vai acontecer? Nós iremos marchar com ele até o templo em Jerusalém. E será o último e grande confronto entre o exército do anticristo e o exército do Messias. Gente, segura aí o espiritual, Dai. Por que a gente precisa de tudo isso? Se Jesus, ele é poderoso. Mais que isso. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Ele é onipotente, não é? Todo poderoso. Até o diabo é um cachorrinho na coleira nas mãos dele. Certo? Mas, ô Jesus, para que precisa de um enredo de filme tão emocionante assim? É só você descer e reinar sobre todo mundo. Você falou, me obedece aí, cara, se dobra, eu sou poderoso. Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim.
Volta espiritual, dai. Gente, imperador é o anticristo. Tá bom? Por quê? Quem subjuga os seus inimigos, quem faz escravos, quem domina outros povos, é o anticristo, é o imperador. Por exemplo, Roma tinha um rei ou um imperador? A Grécia tinha um rei ou um imperador? O imperador. Certo? O que os impérios faziam? Eles dominavam e subjugavam outros povos. Jesus não é um imperador. Jesus é um rei de justiça. Fiel e verdadeiro, obrigado. Amém? Então o que está acontecendo aqui? O anticristo, ele está subjugando Jerusalém. E a partir de lá, ele está governando todas as nações. Quem é o único povo sobre a terra? Sua opinião é um pouco polêmica, mas é Bíblia, então eu vou pregar. Quem é o único povo sobre a terra que tem autoridade sobre a cidade santa? Para falar, Messias, eu preciso de você. Para falar, Messias, vem me libertar. Eu te aceito, eu te recebo, mas por favor, vem e me salve. Quem é o único povo capaz de fazer isso, gente? De forma legítima? Os judeus. Tudo bem? Então, por que o reino de Jesus sobre a terra será legítimo? Porque ele vai vir salvar o povo que está sendo oprimido. Essa era a única forma de Jesus reinar sobre as nações de forma legítima e não imposta. Ele não vem para falar, mano, por favor, me adora. Ou, eu mando, me adora. Dobra o seu joelho, abra a sua boca. Não. Ele espera a gente falar, Jesus, eu não tenho outra salvação. Eu não tenho outra esperança. Não tem outra pessoa. Reina sobre nós. E qual que é o nosso papel como igreja? Empurrar os judeus para esse lugar. Dar abrigo para aqueles que forem levados cativos. Falar, gente, o Messias está vindo, mas você precisa clamar, cabeçudo. Só Ele pode. Só Ele tem poder, só Ele tem autoridade. E é nesse momento em que nós vamos nos tornar uma só igreja. Os cristãos, gentios e os judeus. Tudo bem? Então, Jesus irá exterminar o anticristo. E aí é aquele texto que a gente leu, Isaías 61. Ô Messias, por que a sua roupa está suja de sangue? Agora vocês entendem? Por que a roupa dele está suja de sangue? Porque ele veio apressadamente fazer justiça ao seu povo. Então Jesus, ele mete o pé na bunda do anticristo. Ah, tem uma turma lá com ele, é a comitiva do anticristo. É ele, o falso profeta, aí tem a estátua que fala. Mas se vocês quiserem, vocês vêm nesse que vocês aprendem o que é essa turma aí. Ele vai mandar todo mundo para o lago de fogo. E a partir de Jerusalém, ele vai instituir o seu reino sobre a terra. O que eu falei para vocês lá no começo? Primeira vinda, um reino espiritual através do Espírito Santo. Segunda vinda, um reino literal e terreno. Jesus, Yeshua, vai sentar num trono de verdade, palpável. Rela aí na sua cadeira aí debaixo de você. Palpável, igual a sua cadeira. Jesus vai se sentar num trono sobre a terra. E Ele vai reinar sobre nós. E aí, isso vai ser conversa para um outro dia. Mas só para a gente passar a régua, Jesus vai reinar por 1000 anos. E aí a gente pode abrir vários profetas. Se eu não me engano,
A hora que você chegar na sua casa, pesquisa no YouTube, que eu acho que eu preguei sobre isso já aqui. Sobre o milênio, tá bom? Mas aí vai dizer que de Jerusalém fluirá a lei. Os povos virão todo ano até a cidade santa para prestar o seu culto. Tudo bem? Então nós iremos trabalhar junto com Jesus na restauração da terra. Por que Paulo ele vai falar lá em Romanos? A criação, ela geme, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque nós seremos canal de bênção para a terra. Toda a poluição, todo o desmatamento, tudo isso que é fruto do nosso pecado, nós seremos usados por Jesus, nós vamos trabalhar com Ele para restaurar essa terra. Parece até aqueles livrinhos daquela galera que vai na nossa casa domingo cedo, como é que chama? A Testemunha de Jeová. Isaías vai falar, a criancinha vai pôr a mão na toca da víbora e não vai ser mordida. Mais abraçando a onça. Vem, onça, faz carinho. Eu não vou não. Tem pavor de cobra. Será que a cobra vai ser redimida? É o Satanás, misericórdia. Tu que sabe, Senhor. Mas então, a gente vai restaurar a terra. Eu não vou entrar nos pormenores, para não exceder o meu tempo. Mas, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: convém que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E depois que o Messias fizer isso, de forma... Ele vai entregar as chaves da terra para o Pai. E aí, a gente vai para Apocalipse 21, que foi o fim da pregação do Lê na conferência. Apocalipse 21, eu vi a cidade santa descendo do céu, adornada como noiva. Meu Deus, meu Deus. Então a cidade de Jerusalém, ela vai ser 2 andares. Terra e céu aqui, ó. E a gente vai morar onde? Lá? Na terra ou no céu? Lá. Por quê? Porque o trono do Deus soberano, que conta as estrelas e sabe o nome de todas elas. O trono do Deus que enxerga cada uma das células do seu corpo. Que te teceu no ventre da sua mãe. Ele vai ser colocado sobre a terra. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Fim da Bíblia. O que vai acontecer depois? Não sei. Eternidade. Eu sei que nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Sim. Só que então... Ah, que legal, Gabi, saber tudo isso. Mas de forma prática, o que todo esse conhecimento ele precisa mover dentro de nós? É muito legal saber sobre essas curiosidades. Às vezes a gente fica até tocado de imaginar a cena. Vai ser glorioso demais. Só que tudo isso precisa mexer em algo dentro de nós. Por quê? Jesus, ele vai dizer também em Mateus 24, que os últimos dias, eles serão comparados com os dias de Noé. Em que as pessoas casavam-se, celebravam, construíam as suas vidas, e enquanto eles viviam as suas vidas, todo dia eles passavam e eles viam um senhorzinho carregando madeira. Ninguém entendia, cara. Às vezes quando você sai da sua casa para vir para cá, vamos ver um jogo lá, não sei na onde.
Vamos no aniversário, vamos fazer um churrasco. Vamos. Mano, desculpa, mas você não entende. Você não entende porque eu tô carregando madeira. Porque há 2000 anos atrás alguém me ensinou a pegar um pedaço de madeira, colocar nas minhas costas e subir um monte. Dia a dia. Dia a dia. E pra gente encerrar, abre comigo em Lucas, no capítulo 2. Gênesis 6. Deus viu que a maldade do homem tinha se multiplicado. Mas então, quando ele pensou em uma alternativa, ele olhou para a terra e ele encontrou um homem. Ele achou graça em um homem que era justo e íntegro e que andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Lucas 2, a partir do 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. Ué, Gabs, mas parece que você voltou no começo? Você está falando agora de um cara da primeira vinda? É, cara. Muitos viram o cordeiro sendo rasgado. Aleluia. Ei. Muitos viram o cordeiro sendo rasgado na cruz, mas não creram. Muitos viram Yeshua entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Zacarias 6. Vocês sabiam que os homens daquela época sabiam o texto dos profetas de cor? Eles viram, mas não creram. Muitos viram mortos levantando do sepulcro, cegos voltando a enxergar, paralíticos andando, mas não creram. Mas um homem chamado Simeão, ele não viu tudo isso, cara. Ele só viu um bebê. Ele só viu um bebê. Mas assim como Noé, ele era justo e piedoso. E o Espírito Santo estava sobre ele.
Jesus nem tinha soprado sobre os discípulos ainda. Vocês já repararam isso? Mas o Espírito Santo estava sobre Simeão. Verso 36. Lucas 2,36. Estava ali a profetisa Ana. Sabe, aquela filha do Fanuel, da tribo de Aser? Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, ela permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E essa foi a segunda pessoa que reconheceu o bebê Messias. Sabe, cara, eles não viram nada além de um bebê. Mas eles esperavam a promessa de Deus. Eles não foram confundidos. Já pensou? Ana falando para Maria: mas cadê o cavalo desse menino aí? Cadê a espada dele? Ele não é o Messias? Sabe, cara, a única coisa que vai garantir que nós não seremos confundidos é uma vida piedosa de espera pela vinda do Senhor. Enquanto eu pensava nas abordagens dessa pregação, sobre como tratar cada pedaço, qual texto abrir, porque acaba sendo um assunto um pouco complexo, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba embolando um pouco as coisas, né? Mas eu estava pensando: Senhor, com que perspectiva o Senhor quer que a sua igreja olhe para esse assunto no domingo à noite? Sabe, é uma bênção a gente ter os nossos olhos abertos. E hoje nós não esperamos mais a vinda de Jesus com medo, como a gente fazia no passado. Porque o Senhor vai vir, pisca a luz para mim, Jean, arrebatamento secreto. A gente saiu desse lugar. Só que, na expectativa de sair de um lugar errado, agora nós sabemos quando o Senhor vai vir. Nós sabemos, o anticristo vem, a tribulação vem, vai acontecer isso, isso e isso. Mas será que isso não tem tirado do nosso coração a expectativa? Será que isso não tem roubado de nós a esperança de ser surpreendido pela vinda dele? Jesus, eu quero ser surpreendido pelos céus abertos. Mas quando isso acontecer, os nossos corações eles têm que estar posicionados, para que a gente não se ofenda com a vinda dele. A gente pode gastar um tempo buscando o Senhor? Foi bem claro, gente? Glória a Deus. De fato, o dia do Senhor vai vir como ladrão. Mas Paulo vai dizer: vocês não estão nas trevas para que esse dia pegue vocês de surpresa.
Pelo contrário, vocês são filhos da luz. E por isso, por nós sermos filhos da luz, nós devemos iluminar o caminho, apontando a vinda do Senhor. Sabe o que Simeão e Ana eles têm em comum? Além deles serem os únicos que reconheceram o bebê Messias, eles saíram pelo templo contando isso para todo mundo que eles encontravam. Não existe falar sobre escatologia sem tocar na missão da igreja. Não existe falar sobre a volta de Jesus sem falar sobre pregação do Evangelho. Então, se eu pudesse fazer uma oração de forma prática, se o Senhor quiser derrubar o seu Espírito sobre nós, nós estamos abertos. Mas se eu pudesse fazer uma pregação racional com vocês aqui essa noite, seria para o Senhor posicionar os nossos corações. Porque seria muito fácil eu falar: gente, Jesus vai vir como um ladrão, então conserta a sua vida. E aí vem todo mundo aqui na frente a receber imposição de mãos. Porque eu tenho pecado, eu preciso consertar minha vida, e se Jesus vem? Agora, quando eu dou um prazo para vocês, para falar: nossa, Jesus vem daqui 7 anos, Jesus vem daqui não sei quanto tempo. Mas nós precisamos dar um passo além desse papo de consertar as nossas vidas. Se você tem pecados para confessar ao Senhor, a hora é agora. Mas será que a gente pode dar um passo além? Senhor, posiciona-nos para a sua vinda. Queremos ser aqueles que vão preparar o caminho.